Pessoal da oitava série, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o relevo da Europa. Como vocês podem ver, aqui nós temos o mapa mundi, a presença da América, da África, da Europa, da Ásia e da Oceania. E nesse mapa mundi, em vermelho, nós temos a Europa. É um continente que nós estudaremos aqui na oitava série. A Europa ela é muito famosa aí. Nós temos vários países conhecidos na Europa. Vou compartilhar com vocês agora um mapa político da Europa e vocês podem perceber vários países conhecidos como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Rússia. Então, todos países que normalmente aparecem muito aí na internet, na TV. Esse é um exemplo de mapa político. Então, o mapa político ele apresenta o quê? Os países. Vou compartilhar com vocês agora um mapa físico, que é o mapa que vocês têm aí na apostila de vocês. Então, também a Europa, o mapa da Europa, só que aqui não é um mapa político, é um mapa físico. Qual a diferença? Em vez de países, vocês vão ter as montanhas, como os Pirineus e os Alpes, e vão ter os rios. Também você tem as planícies em verde e os planaltos em amarelo, marrom. Né? As cores mais escuras e essas cores mais para azul aqui, com cinza azulado, são as grandes montanhas recentes da Europa. Né? Lembrando que uma montanha recente normalmente ela tem a maior altitude. Uma montanha muito antiga, por exemplo, os Cárpatos, é uma montanha já mais antiga. Então, ela tem menores altitudes. Por quê? Foi sendo gasto chuva, vento, sol, ao longo de milhões de anos, vai gastando. As montanhas vão ficando mais baixas. Né? Muito bem. Agora eu vou compartilhar a atividade em si. Essa atividade que vocês, quando entram lá no site da Seduc, vocês pegam. A atividade em si, né? Então, você tem o texto, tem um mapa físico aí na primeira página, e na segunda página você tem a continuidade do texto e os exercícios. Ok? Muito bem. Então, aqui você tem um texto falando sobre o relevo da Europa, descrevendo. Aí você tem um mapa, que é um mapa físico, como eu expliquei, ó, mapa físico. Como eu tinha explicado anteriormente para vocês, as partes verdes são as partes mais baixas, essas partes escuras aqui são as montanhas. Aqui é a montanha do Cáucaso. Aqui nessa montanha do Cáucaso é onde fica o pico mais alto da Europa, que é o Monte Elbrus. Tem mais aqui uma descrição, né? Explicando que as montanhas do período terciário, ou seja, as mais recentes, possuem uma altitude maior, ó, elevadas altitudes.
elevadas altitudes. E aí vem os exercícios, né? A primeira questão é muito simples, né? Que é simplesmente você vai lá no texto e vê qual é o ponto mais alto da Europa, qual é o pico mais alto. E na mesma pergunta tem também esse pico mais alto, em que cadeia de montanhas ele se localiza. Então você dá o nome do pico e o nome da montanha onde ele está. Tranquilo, né? O exercício número 2, sobre o relevo do continente europeu, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então você vai pegar esse 1, 2, 3 e vai colocar aqui entre os parênteses. Então, por exemplo, montanhas jovens e de elevada altitude, das quais as principais são os Pirineus, os Cárpatos, os Apeninos, os Balcanos e a cadeia do Cáucaso, né? Então, essas são as montanhas jovens. Aí você olhando aqui, seria 1, 2 ou 3. As jovens, elas são as mais antigas ou as mais recentes? Né? Lembre-se, para elas ser as mais altas, é sinal que não passou muito tempo chovendo, fazendo sol, ventando. Então, a ação do tempo foi pequena, por isso que a altitude é grande. Então, você escolheria qual? Antigo, central, recente? Aí você, depois que você completar aqui os três, colocar os números entre os parênteses, aí você vai escolher qual é a sequência. Então, que número entrou aqui, que número entrou aqui, que número entrou aqui, vai ser a sequência que você vai escolher. A sequência certa é 1, 3, 2, ou é 2, 1, 3? Aí você escolhe. A terceira questão, que países os Pirineus separam? Né? Então, Pirineus é uma cadeia de montanhas. Aí está perguntando, essa cadeia de montanhas chamada Pirineus separa que países? Vamos voltar lá para o mapa político? Aqui eu tenho o mapa físico primeiro. Então, os Pirineus ficam aqui. Certo? Então, eu tenho que saber que país é este e que país é esse, porque o Pirineus está separando dois países. Qual país é esse? Qual país é esse? Vamos para o mapa político. Os Pirineus ficam aqui. Ó. Qual é o nome dos dois países? Esse e esse. Esses são os dois países separados por essas montanhas que ficam aqui, que chamam Pirineus. Perfeito? Vamos para a última questão. A última questão é o mesmo esquema, né? A gente vai ter que ver onde a montanha está e depois ver quais são os países que estão ali nessas montanhas. As montanhas do sul do território são mais recentes. Sul do território do que? Da Europa, né? Portanto, apresentam altitudes mais elevadas. Como são montanhas mais novas, elas são mais altas. E um exemplo são os Alpes. Aí ele quer que diga o seguinte: quais são os países, né, onde os Alpes estão? Quais os países onde os Alpes estão? Então, primeiro eu tenho que saber onde estão os Alpes. Os Alpes estão aqui. Aí eu volto para o mapa político. Muito bem. Então eles ficam meio por aqui. Ó. Aqui você tem esse país, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui.
Só colocar o nome dos 3 países, resolvido. Beleza? Então, eu acho que, assim, já deu para dar uma geral sobre o texto, sobre os exercícios. Porém, ainda vou dar mais uma explicação aqui na lousa, tá? Uma recapitulação final. Então, qual é o continente que nós estamos estudando? Europa. Tá? O que nós vamos estudar na Europa, aqui na atividade 1 e 2? O relevo. O que é o relevo? É a superfície do planeta. A superfície do planeta, ela não é perfeitinha. Ela é cheia de altos e baixos. Então, no relevo da Europa, por exemplo, você tem montanhas, você tem planaltos, você tem planícies. As montanhas, um terreno bem irregular. Os planaltos é um relevo mais ondulado, né? Porém alto. E as planícies, normalmente, lugares onde tem muita sedimentação, lugares mais baixos. Por exemplo, a Baixada Santista é uma planície. Reforçando o que eu tinha falado para vocês, montanhas recém-formadas, as montanhas mais novas, elas são mais altas. Tá? Um exemplo de montanha recém-formada muito alta é o Cáucaso. E lá no Cáucaso tem o pico mais alto da Europa, que é o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude. Tá? E relembrando mais uma vez, nós vamos trabalhar muito com mapas. Quando a gente fala de mapa político, é um mapa que tem os países. Quando a gente fala de um mapa físico, é um mapa que vai apresentar o relevo com as montanhas, planícies, planaltos e a hidrografia, que são os rios. Ok? Bom, gente, eu acho que aí deu para dar uma geral.